redes, eu não quero pôr recelável, não. Bom, vamos lá. Bom, agora a gente vai para um outro painel, que é igualmente interessante, mas eu tenho um carinho especial, porque é um painel que vai falar com as startups, né? Todos sabem o envolvimento que a gente tem, e eu, pessoalmente, com as startups. Eu acho que esse pessoal está pondo esse país para rodar bastante, de um outro jeito, né? Não que a gente, como indústria, não esteja pondo, mas eles de outro jeito. E eu queria chamar, então, porque vai ser a mediadora desse painel, uma querida amiga que a gente se aproximou agora, que é a Tarsila Ursini, que é uma pessoa que entende muito, batalha muito por esse assunto da sustentabilidade há um tempão. Ela é presidente do Comitê de Sustentabilidade da Duratex, e a gente está junto no Grupo Baumgart como conselheiras, enfim, membros independentes, né, no grupo e na Vedacity, trabalhando juntas. Mas a gente fez esse convite porque ela conhece todo esse pessoal que vai estar aqui e conhece muito desse assunto. Então, ela vai mediar esse painel. Obrigada, Tarsila. E para fazer parte do painel, as pessoas que estão com lutas bem interessantes, né? Por isso que a gente convidou eles para vir contar. Então, eu queria chamar o Eric Burger, diretor de desenvolvimento de negócios da Recicleiros, Henrique Ribeiro, CEO e founder da Net Resíduos, Antoine Bagur, CEO da Plataforma Verde, que saiu lá da França e está aqui fazendo acontecer no nosso país e decidiu que ia ficar aqui, Mayura Okura, CEO e founder da B2Blue. Nada, por favor. Com você aí, Tarsila. Obrigada, pessoal. Alô, alô. Bom, obrigada, Gisela, pelo convite. Parabéns à Abre aqui por esse evento incrível, para todos vocês que estão aqui também assistindo, dedicando o seu dia para encontrar soluções e transformações. Bom, antes de abrir o painel, assim, uma grande honra estar aqui com esses 4 grandes líderes que acreditam que o futuro é a gente que faz, né? São os inovadores, são os inconformados, são os empreendedores, são os rebeldes, mas que estão aí fazendo a diferença já no nosso país. Eu vou abrir esse painel pedindo para que cada um de vocês conte rapidamente, assim, que empresa é essa que você criou? Você nasceu para para solucionar que dor para o mercado? Então, vou começar aqui em ordem. E o Eric, então, passo a palavra para o Eric, e aí depois vocês vão passando, por favor, um para cada um. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Tarsila, pela apresentação, Abre pelo convite. Eu estou representando aqui a Recicleiros, que é uma organização que atua com a implantação da coleta seletiva e reciclagem nos municípios brasileiros, por meio do desenvolvimento da política pública e do investimento em sistemas produtivos de alta eficiência nos municípios. Então, a gente começa a construção desde a regulamentação até o desenvolvimento de educação ambiental, o sistema produtivo em si, e com isso a gente colabora com o combate a esse problema monstruoso, né, que é o lixo nos territórios brasileiros hoje em dia, elevando as taxas de reciclagem e aproveitando para gerar trabalho e renda por meio da inclusão socioprodutiva qualificada. Então, essa é a nossa atuação. A gente basicamente vai para os municípios para fazer a reciclagem acontecer. Boa tarde a todos, eu sou o Henrique. Primeiro, muito obrigado pelo convite da Abre, é sempre um prazer. A Net Resíduos é uma startup que tem um software de gestão, que é uma solução para, de fato, as empresas gerarem resultado com o gerenciamento de resíduos. A gente tem visto muito, principalmente as grandes empresas, se envolvendo com o processo dos resíduos gerados nas fábricas, registrando, documentando o processo, mas ainda muito distante a produção do meio ambiente. O gerenciamento de resíduos acaba ficando muito de responsabilidade do meio ambiente, e quem de fato é responsável pela geração de resíduos, que é a produção, acaba não lidando com isso. Então, nossa solução vai facilitar todo o processo de registro de dados e documentos, quanto à análise dos dados. Facilitando isso, a gente vai colocar a análise dos dados relacionados ao gerenciamento de resíduos no dia a dia de cada uma das empresas e cada um dos pontos focais definidos. Isso vai entrar num ciclo de PDCA, de melhoria contínua,
que vai, de fato, ser usado os indicadores do gerenciamento de resíduos relacionando com a produção para, de fato, reduzir custo, reduzir risco e melhoria da produção. É bem isso. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio, eu sou diretor da operação da Plataforma Verde. A Plataforma Verde, para quem conhece, é uma empresa que oferece uma solução digital, é um software que permite a rastreabilidade inteira dos fluxos da cadeia produtiva de uma empresa. A gente oferece, então, uma informação mais confiável, uma informação mais estruturada, e os nossos grandes clientes são grandes empresas, e a gente também começa a atuar no setor público, oferecendo nossa solução para os grandes municípios do Brasil. Olá, meu nome é Mayura Okura, eu sou CEO e founder da BitBlue.com, e hoje a gente tem o maior marketplace para conectar empresas para valorização de resíduos. Né? A ideia é que o que é resíduo para algumas empresas pode ser matéria-prima para outras, e hoje a gente conta com mais de 20 mil empresas ofertando resíduos desde compra ou venda para diversas categorias. A gente também atende grandes empresas aí no mercado, nível nacional, em todo o Brasil. E a ideia é que cada vez mais a gente encontre iniciativas inovadoras para resíduos que vão para aterro e buscar o aterro zero inovação. Obrigada, gente, pela essa apresentação breve, mas, olha, eu já aviso todo mundo que, como esse painel é bastante dinâmico e rápido, quem quiser fazer perguntas, se identificando, abre e vai depois direcionar, tá bom? E ao final também eles vão estar todos aqui disponíveis para conversar e conectar com vocês. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer, eu vou fazer para o Eric, é um contexto um pouquinho mais amplo, a gente olhando assim o cenário brasileiro, a gente escutou aqui ao longo do dia, enfim, várias soluções, as pessoas trazendo reflexões, a gente sabe que a concentração urbana está cada vez maior, né? A gente tem um crescimento populacional, a gente tem um aumento da consciência, mas os índices de reciclagem no Brasil ainda são muito baixos, né? Então, eu queria falar um pouquinho assim, o contexto do setor no Brasil, na sua visão, o que a gente precisa fazer para quebrar esse paradigma com esses índices baixos? A gente é um player relevante num contexto global? Como é que você enxerga esse momento do Brasil, do país, nesse contexto? Pergunta fácil, para responder em 1 minuto. Dá o meu melhor aqui. Bom, o Brasil está se desenvolvendo, né? Quem está no mercado vem acompanhando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem de 2010, ela é relativamente nova para o tamanho do problema que ela visa resolver. É difícil a gente isolar um fator para dizer que o nosso maior gargalo, o nosso maior problema é um ou outro. A atuação da Recicleiros, ela começou, inclusive, pontualmente, fazendo projetos de assessoria técnica, organizações de catadores, porque a gente tem, historicamente, esses atores trabalhando com a coleta seletiva municipal, e dentro dessa jornada a gente começou a identificar diversos pontos de vulnerabilidade que fazem com que a gente não evolua bem na reciclagem de resíduos pós-consumo, né? O Brasil tem números ali expressivos quando a gente fala de latas de alumínio, mas a gente tem que interpretar as peculiaridades desse material especificamente, né? Da situação de miséria das pessoas que, inclusive, fazem com que esses números sejam expressivos. Mas quando a gente olha de uma maneira geral, de tudo que é coletado pelas prefeituras no Brasil e do que a gente consegue de fato reciclar, esse número que todo mundo está trabalhando de 3% de reciclagem dos materiais coletados, ele é fruto de uma série de fatores. Existe um fator que é a política pública. Então, a gente olha para dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma boa política, tem elementos muito importantes para a gente conseguir se desenvolver nesse campo, mas eles têm que ser exercitados, colocados em prática. Então, responsabilidade compartilhada é um ponto importante da legislação. Ele é um ponto que visa justamente atribuir partes da responsabilidade sobre a destinação ambientalmente adequada dos resíduos aos atores que competem. Então, se você, consumidor, jogar o material todo junto numa lixeira misturado e botar no dia que o caminhão passa para levar resíduo para aterro, não vai ter reciclagem. Se você faz a sua separação e a prefeitura não coleta seletivamente, não vai ter reciclagem. Se a prefeitura coleta seletivamente, mas não tem um processo produtivo para fazer a destinação desses materiais, também não haverá reciclagem.
se as políticas tributárias não incentivam as empresas a colocarem materiais pós-consumo nos seus novos produtos, nas suas novas embalagens, se a gente não tem um cenário que regulamente a utilização do material pós-consumo, torne ele mais competitivo, você também vai enfrentar um outro gargalo. Então, não dá para analisar um ou outro ponto, e quando você olha para um ponto, você tem mais um monte de pontos que constituem esse. Então, quando a gente fala de reciclagem nas cidades brasileiras, vamos lá investir numa cooperativa de catadores. Então, a gente coloca de pé um galpão, investe R$500 mil em máquinas e assessoria técnica para essa organização. Só que você não tem educação ambiental. Então, chega a 50% da massa total de material, a gente chama de rejeito, que é aquele material que não deveria ter ido parar ali porque não é reciclável, seja um pedaço de uma coxa de frango, uma fralda usada ou qualquer outra coisa como madeira, podas. A gente trabalha com números nas cooperativas do Brasil de 50%, 40%, 50%, 60% de rejeito. Isso impacta diretamente no processo produtivo. Então, educação ambiental, boas organizações de catadores bem formadas, boas unidades de processamento, regulamentação em nível municipal para obrigar o munícipe a fazer o descarte seletivo, a parte tributária, eu acho que a gente tem que olhar para o todo e talvez o problema seja justamente a gente tentar achar um gargalo, um ponto que impede o desenvolvimento da gestão sustentável dos resíduos sólidos. A gente não pode perder essa visão sistêmica e a gente tem que usar a responsabilidade compartilhada como uma provocação para a gente realmente pegar na mão de quem está do lado e fazer a coisa acontecer. Isoladamente, eu acho que é muito difícil a gente avançar. Bárbaro, Eric. Não, você traz, então, muito essa coisa da responsabilidade compartilhada, essa visão sistêmica de cenário. Então, assim, eu vou aproveitar e puxar agora para o Antoine, que, assim, olhar um pouquinho esse contexto que o Eric trouxe. Vocês, assim, eu tenho minha admiração profunda, né? Porque vocês estão empreendendo, trazendo uma solução para um ambiente complexo, que tem muitos atores envolvidos. Então, assim, você tem indústria, tem os catadores, tem as cooperativas, recicladores, o cidadão, como todos nós, o poder público, e ainda um setor que tem um histórico ainda de muitas irregularidades, de falta de transparência, enfim. Não é fácil, né? E vocês simplesmente olharam esse desafio e saíram para encontrar soluções, para empreender. Então, assim, o Antoine ainda, que é um francês, que ainda por cima, além de empreendedor, é um corajoso, que escolheu estar aqui no Brasil, né, acredita, né, Antônia, a gente estava conversando aqui, acredita que há muitas oportunidades no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário, desses atores todos. Como é que você vê essa complexidade aqui? A gente está incluindo todo mundo? A gente tem 14 mil desempregados, né? A gente tem muitas pessoas ainda vivendo abaixo da linha de pobreza. Como é que esse cenário todo, essa complexidade... como é que você vê o Brasil nesse setor? Perguntas fáceis, gente, para eles responderem em um minuto. Nossa. Pergunta bem difícil. Não, eu acho que, olhando para o setor, tanto de produto e de resíduo, foi um setor que não mudou durante vários anos. Estava rodando de uma certa maneira e hoje já tem bastante pessoas que tem que ter a coragem de lançar essa movimentação, essa transformação do setor. E essa coragem, eu acho que aqui, nessa sala, tem muita gente com essa energia para poder ir para frente. Mas isso é um pré-requisito que não é suficiente. A segunda parte, eu acho que é a velocidade. Porque não adianta, nos últimos anos, esperar 10 anos para transformar um setor. Hoje, a gente precisa de muito mais velocidade, de muito mais soluções, de poder implementar as soluções com uma velocidade muito maior. E, por exemplo, hoje, para acelerar esse tipo de transformação, eu vejo as soluções tecnológicas, por exemplo, novas matérias-primas, e a nossa grande vontade, nosso grande propósito para o mercado é o digital. Para nós, não adianta só implementar uma nova cadeia de reciclagem, mas tem que implementar em cima dessa cadeia um monitoramento digital para poder, no dia a dia, verificar o que está acontecendo da maneira que a gente quer, monitorar os fluxos e ter confiança nos dados. Então, com esses dois parâmetros, a gente acha que a gente vai conseguir transformar o mercado de uma maneira muito mais rápida do que aconteceu nas outras transformações no passado. E se a gente olhar
os atores do setor, quem que pode fazer acontecer isso, a gente vê duas frentes. A primeira frente são as grandes empresas. Elas têm um papel muito importante, porque elas têm a capacidade de movimentar as energias, de montar projetos de médio e longo prazo, de investir em projetos. E, por exemplo, a gente já vê os nossos grandes clientes, que são grandes empresas do mercado, estão aqui no Brasil ou do grupo do mundo inteiro, a gente vê que tem compromissos, por exemplo, que vêm de fora, que força a empresa brasileira a se movimentar. Então, isso é uma boa notícia, na verdade. Hoje tem uma pressão para que as grandes empresas comecem a se movimentar. E elas têm essa rede de startup que nós representamos hoje para trazer soluções com muita agilidade. Então, essas grandes empresas hoje têm, de um lado, esses compromissos internacionais e essas soluções para entregar esses projetos. Mas essa é a primeira frente. A segunda frente que a gente vê, não adianta uma empresa se transformar, trazer novas cadeias de reciclagem com monitoramento digital, se o setor público não está acompanhando isso. E também pode ser uma força de tração. E hoje, por exemplo, a gente conseguiu fazer um grande trabalho com o município de São Paulo, que teve um novo decreto esse ano que passou para tudo que é cadastramento dos grandes geradores da cidade, transportador e destinos finais, para digitalizar 100% do processo de cadastramento e de rastreabilidade dos caminhões de coleta privada da cidade de São Paulo. Então, hoje, o município de São Paulo, através da nossa solução, vai ter um fluxo totalmente digital. Já tem várias empresas que estão trabalhando, se cadastrando no nosso sistema. Então, a gente está olhando, de um lado, os governos 4.0, né, que estão começando a pegar essas soluções inovadoras, e as empresas também. Eu acho que, com esses dois conjuntos, a gente pode ter uma maior esperança para o futuro. É que se o Antoine tem esperança, a gente tem que ter também, né? Bom, Henrique, o Antoine trouxe um dos aspectos que ele destacou aqui, foi a questão das grandes empresas, né? E a gente está cheio aqui de grandes marcas, enfim. Como é que elas estão, de fato, se engajando nesse processo? Elas são parte da solução? Elas têm uma visão sistêmica, como o Eric trouxe aqui no começo? Eu acabei de voltar de uma missão de impacto em Israel e conversando lá com um empreendedor que vendeu uma empresa, uma fintech aqui para o Brasil e tem circulado bastante no Brasil. Eu perguntei, como é que você tem visto esse mercado aqui no Brasil, né? E ele me disse assim, olha, uma questão chave para mim é a visão das grandes empresas, a maneira como elas se relacionam com as startups. Na visão dele, ainda muito fechada, não é de fato uma relação ganha-ganha. Então, assim, e ele falou, olha, e elas não estão vislumbrando o quanto esses empreendedores, de fato, têm soluções incríveis e que essa força conjunta pode transformar, né? Pode ser bom para todo mundo. Você vê assim, como é que os grandes players estão, de fato, atuando no mercado brasileiro? Saia justa para ele aqui, para responder. Podem contratar depois, gente, mesmo que ele falar que precisa melhorar e tal, viu? Realmente é uma pergunta bem polêmica, para não falar outro termo. Eu tenho visto, a gente tem se relacionado muito com grandes empresas, abertura para a relação com as startups já existe, a conversa realmente já tem, mas de fato existe esse entrave burocrático das empresas ainda não terem condições de serem rápidas o quanto que a gente deseja. Em questão a parte de resíduo, de gerenciamento de resíduos, e aí principalmente da logística reversa de embalagens, que é o tema mais em voga no momento, o que eu tenho visto é as empresas muito focadas muito no foco no problema e não foco na solução. Existe o grande problema, que é a embalagem, o resíduo que está sendo destinado, muitas vezes destinado incorretamente, índice de reciclagem muito baixo, mas a solução, às vezes, vem de um fluxo mais bem estruturado, da geração menor de resíduo, de repensar produto, repensar embalagem. E a gente remete lá nos princípios da Política Nacional de Resíduos, que a redução deve ser o principal e o inicial, o princípio a ser tratado. Vem depois a responsabilidade compartilhada. E eu vejo muito isso, as empresas, tanto internamente no seu fluxo de produção, quanto no pós-consumo, tem que resolver o problema, tem que arcar com o custo da associação, ou tem que compensar o meu impacto, mas sem repensar seu processo, sem repensar sua embalagem, sem repensar a sua produção, que às vezes está gerando muito resíduo.
E o que a gente tem visto muito são empresas controlando a geração de resíduos, já começando a controlar a geração de pós-consumo, mas sem pensar, sem analisar e sem ter gestão disso. O controle é muito diferente da gestão. Então, tem o número, tem o registro, e muitas vezes a gente chega para o cliente, quando a gente está no início de diagnóstico, e pergunta: você faz esse relatório com esses dados. Para que serve? Para que você faz? A gente faz porque sempre foi feito, porque alguém mandou fazer, mas você faz esse relatório, tem esse esforço danado, e não gera nenhum resultado com isso? Então ele não tem que existir, para de fazer hoje. Larga, vai fazer outra coisa que gera resultado, porque esse relatório que está só registrando e gerando informação para nada e para ninguém, não serve, e aí muito nisso, foco no problema e não foco na solução. Mas há esperança, algumas empresas já estão avançando, repensando o seu processo, aproximando a produção e o gerenciamento de resíduos mais, levando isso para vários agentes dos setores da empresa, e há esperanças e resultados já estão sendo gerados. É isso. Henrique, muito legal a sua provocação aqui, né? Eu acho que de uma maneira bastante construtiva, mas eu acho que é isso, a gente tem que olhar para frente e ter coragem, né, de enfrentar e trazer soluções inteligentes. E falando em soluções inteligentes, Mayura, a gente falou pouco aqui de tecnologias, das novas soluções aí na economia 4.0. Eu sei que vários de vocês usam Big Data, inteligência artificial, blockchain. Vocês são de fato incríveis, é verdade. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto, né? Como é que você tem visto esse uso dessas tecnologias como soluções no mercado para tratamento de resíduos, para soluções de resíduos, para soluções mais inteligentes aí na economia circular? Se você puder contar um pouquinho da sua visão. Maravilha, ótima pergunta essa, porque que eu acho que é bem curioso, muitas pessoas, não sei qual é a definição de startup para a maioria daqui, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, vocês não são mais startup, a gente já existe desde 2011, né? Mas startup para a gente é muito mais uma empresa com potencial de escala, porque é uma empresa de tecnologia, ou seja, você consegue replicar com muita facilidade, não só em São Paulo, mas Brasil, mundo, pensa, né, no potencial de escalabilidade com um time bastante enxuto e qualificado. Então, assim, hoje, com a tecnologia, a gente consegue escalar e abrir para o mercado de forma transparente e também utilizar, né, a economia compartilhada, de como uma empresa pode colaborar a outra. Então, assim, eu vejo muito essa redução de empresas corrompidas, máfia, etc. e tal, porque hoje a internet, ela dá essa abertura para o mercado, né, para mostrar qual que é a precificação, qual que é o destino mais adequado. E antes não tinha muito isso. Então, essa é a tendência, né, quando a gente vê essas startups de tecnologia, de mostrar a inovação e de ter a economia compartilhada aí para beneficiar o mercado. E hoje, com a plataforma, a gente consegue conectar milhares de empresas e, ao mesmo tempo, milhares de empresas informam, né, quais são as destinações ou as soluções, o que elas fazem com os resíduos. Isso, para a gente, é um grande volume de informações, trazendo um Big Data, né, bem qualificado, diferenciado sobre resíduo. Então, você poder saber qual é a precificação para centenas de resíduos em qualquer lugar do país é muito, né, significativo na hora de você identificar potencial saving ou incremento de receita. Então, quando você tem essas informações, você consegue tornar um projeto muito mais viável, né? Não só socioambiental, mas também financeiramente viável. Isso sim torna o projeto, né, que perdure e que, né, funcione a longo prazo e não a curto prazo. Legal. Então, Mayura, esse pessoal que falou aqui que falta material pós-consumo, né? Então, assim, agora com a tecnologia e com a solução de vocês, a gente não pode dizer mais que falta esse tipo de insumo, né? Bom, antes de eu partir para a última perguntinha para vocês, queria saber se algum de vocês quer fazer algum comentário com relação à pergunta que eu fiz para que não era, que você não respondeu. Obrigado. Eu faria um complemento aqui quando a gente fala de visão das grandes empresas, como elas estão atuando, né? O papel das grandes empresas ele é muito importante, primeiro, em influenciar as práticas do mercado. Então, como eu falei, a gente está num cenário relativamente recente, quando a gente fala de política nacional de resíduos sólidos, e a gente tem assistido alguns movimentos muito interessantes. É lógico que existem empresas que ficam mais paradas esperando a coisa acontecer para ver se vai pegar. Existe sempre aquela desconfiança, será que a lei pega, será que a lei não pega?
Existem aquelas que começam bem antes e conseguem, primeiro, equalizar esses custos, dominar a tecnologia e também fazer com que isso influencie as práticas de mercado. E no final a gente tem, acho que, duas visões, né, nas empresas. Uma são aquelas mais orientadas por custo, as outras mais orientadas por segurança. Então, quando a gente fala de tecnologia, acaba permeando um pouco na fala da Mayura também, do controle da informação. Acho que hoje é impossível a gente fazer qualquer coisa sem o uso de tecnologia, sem tentar fazer com que a comprovação, a segurança da informação e das ações que estão sendo feitas, elas atribuam o nível de compliance esperado por quem investe. Então, eu acho que nós que estamos aqui com essa velocidade, com essa agilidade, tentando prover soluções para o mercado, a gente acaba atendendo essas empresas, elevando o nível de segurança jurídica das ações, fazendo com que isso também tenha custos competitivos, mas a gente nunca pode esquecer de que custos têm que ser competitivos e não necessariamente baratos, porque nem sempre você consegue entregar o que tem que ser entregue por qualquer valor. Existe um custo hoje no Brasil para você conseguir fazer, principalmente quando a gente fala de reciclagem de embalagem pós-consumo, que é muito do que a gente tem aqui hoje, né, num fórum como esse. Você precisa investir em infraestrutura, você precisa investir em advocacy, você precisa se relacionar com o poder público em nível municipal, estadual, federal. Então, a gente também chama as empresas que hoje têm que fazer investimentos nisso para olhar para o mercado e para investir no sentido de criar as boas práticas, criar as referências, saber que esse não é um mercado que vai acabar amanhã ou depois, então não é um investimento pontual. Se a gente ficar olhando como curto prazo, como algo que pode acabar a qualquer momento, a gente vai sempre ficar dando um passinho na frente do outro e a gente não vai conseguir fomentar o mercado para uma perspectiva de futuro. O trabalho que a gente faz na Recicleiros hoje é exatamente esse, tem 3% de reciclagem, a gente precisa gerar mais reciclagem, não adianta a gente só ficar competindo por resultados que estão disponíveis no mercado, a gente precisa ir para o mercado, precisa criar essa nova reciclagem, esses novos resultados, enquanto tem P&D pensando em produtos mais eficientes, que geram menos resíduos, gramaturas menores de embalagens, materiais mais simples de serem reciclados para serem mais baratos também. Mas, do outro lado, a embalagem vai sempre existir. A embalagem ela é uma tecnologia importante para conservar alimentos, para fazer com que os produtos cheguem no lugar onde eles têm que chegar. Então, a gente precisa olhar para esse contexto geográfico do Brasil e entender que hoje a gente precisa investir para aumentar essa capilaridade, essa pulverização das soluções, aumentar o parque reciclador, e aí a gente vai beber nessa fonte no futuro, conseguindo pagar menos para cada tonelada de resíduo reciclável, o custo ser menor. Então, eu vejo muito esse como o papel das grandes empresas que lideram, no final de contas, as soluções que vão ser usadas por todos no futuro. Alguém mais? Só complementando, eu acho que a gente tem aqui uma excelente representação das soluções que pode resolver mesmo o problema o assunto dos resíduos. Eu vejo aqui as embalagens, onde estamos trabalhando em novas matérias, também temos que trabalhar na redução do peso de cada embalagem, então a gente está numa frente muito importante do mercado. A gente está olhando as oportunidades de como se relacionar com mais parceiros no mercado, para poder desafiar um pouco os contratos de gestão de resíduos que a gente tem hoje. É muito difícil, de vez em quando, mudar de parceiro, porque você não sabe quem é o ator naquela região com um melhor valor, mas uma vez que você fechou um novo contrato, também tem que trabalhar na parte de monitoramento, de rastreabilidade de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que, só acabando de novo com esperança, eu acho que as grandes empresas hoje que estão querendo montar projetos, elas têm todas as soluções disponíveis para rapidamente, com um prazo razoável, ter cases muito bacana para vender aqui no Brasil, depois vender para fora. Bom, eu sou francês, é uma empresa brasileira, a Plataforma Verde, mas tem uma oportunidade bem legal aqui de trazer projetos que daqui a pouco podem ser bem melhor até que projetos de fora. Então, eu confio muito na energia do Brasil e das pessoas aqui, fazer um grande salto de eficiência e transparência nos projetos que eles podem montar. Então, bem bacana essa oportunidade. Bom, um ponto bem interessante também é entender que a gente está num momento de crise
E eu vejo que o mercado de resíduos é um mercado onde você consegue monetizar esses resíduos, ainda mais com essas startups, todas as startups aí que atrelam a tecnologia para conseguir agregar mais valor aí na conexão com os resíduos para as empresas. Então, assim, hoje eu vejo que o resíduo ele pode agregar muito valor na questão de viabilidade financeira em projetos, super sustentáveis, financeiramente sustentáveis. E assim, algo que eu sinto muita falta do mercado, das grandes empresas, é a questão de incentivar pequenos recicladores locais, que muitas vezes eles têm dificuldade de obter documentação, mas isso é questão de tempo, né? Então, se a gente incentiva, se a gente desenvolve, a gente começa a aumentar o número de recicladores locais, que aí sim começa a viabilizar e tornar diversos resíduos aí que estão no mercado, são descartados de forma inadequada, para empresas que podem, sim, absorver esse material, ter todas as documentações, apesar de ter tanta burocracia para conseguir todas as licenças necessárias, mas, enfim, precisa desse apoio, desenvolver cada vez mais esses pequenos recicladores, fornecedores locais, para realmente viabilizar a questão logística em todo o país, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante para viabilizar o mercado. Bom, gente, Brevemente, só completar o que o Eric falou, da questão do envolvimento com o poder público. A gente também presta serviço para municípios, e a gente tem visto uma grande confusão do papel de cada um, do papel da grande empresa, do papel do município. Acaba que a empresa não faz a parte dela, joga para o município não faz o que é de responsabilidade dele, faz o que é responsabilidade da grande empresa, e gera uma nuvem, uma confusão, uma sombra de responsabilidades. Um deixa de fazer o que é de responsabilidade, não faz o que é dele e acaba deixando o processo e o fluxo todo muito ineficiente. Isso é uma tensão que, de fato, as grandes empresas e os municípios têm que passar a ter, de se posicionar e de realmente fazer de forma eficaz o que é de sua responsabilidade. bom, gente, Henrique, Eric, Antoine, Mayura, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Foi rápido, mas vocês estão super acostumados a fazer os pitches. Vocês são realmente uma inspiração para mim, uma honra estar aqui com vocês. Vocês realmente estão construindo o futuro. E eu acho que as grandes empresas que estão aqui deveriam realmente conhecê-los, quem não conhece melhor, para realmente conectar e fazer projetos em conjuntos, porque vocês têm soluções sistêmicas e profundas e com tecnologia, com muita produtividade. Então, parabéns para vocês, viu, pela todo o empreendedorismo que vocês estão fazendo aqui. E muito obrigada a todos. Estamos lá no cantinho ali, hein, pessoal, para qualquer dúvida. Olha, gente, os inovadores, empreendedores, inconformados, eles estão aqui numa mesinha aqui na frente, a gente vai ficar aqui do lado, então quem quiser conectar com eles estão à disposição, tá bom? Aqui, logo aqui à esquerda. Obrigada. Honra nossa. Obrigada. Foi bom, ótimo, maravilhoso. Bom, enquanto